E o título da mensagem de hoje é Decida Viver pela Fé. Essa mensagem na quarta-feira eu estava pregando aqui, no meio da mensagem, Deus falou comigo, o título da mensagem de domingo vai ser Decida Viver pela Fé. E me deu até vários versículos, esboços, e eu fui anotando, e ontem passei a tarde, até final da tarde, até tarde da noite ali, meditando, e escrevendo algumas anotações, fazendo algumas coisas. E hoje pela manhã Deus falou comigo, completa aquela mensagem que você começou, de Lucas 15, porque ali está a base de alguém que decidiu viver pela fé. Quem decidiu viver pela fé nesse contexto? Nós vamos ver. Lucas 15, verso 11, está escrito assim, Jesus continuou, um pai tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte na herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. 2 destaques aqui. O primeiro, Jesus continuou. Quem decide viver pela fé continua, mesmo que seja abandonado, rejeitado, traído, se decepcione. Mesmo que as coisas não saiam como ele quer, como ela quer. Se decidiu viver pela fé, continua. Nós gostamos de assistir, de ler, de ouvir histórias de superação, cases de sucesso. Quem gosta de ouvir a história de alguém que venceu, que superou? Olha, tem um filme maravilhoso. E a biografia de alguém. Nossa, olha. Aí quando chega lá no final parece baseado em fatos reais. Você viu? E tal. Nós só não gostamos de ser o personagem nos dias sombrios, nos dias difíceis, nos dias desafiadores. E é natural, tá? Nós ficamos empolgados com Jesus que sobe aos céus, com Jesus ressurreto que entra em casas de portas fechadas, que ressuscita os mortos, cura os enfermos, multiplica pães e peixes. A gente não empolga muito com Jesus do Getsêmani, que chora, que transpira sangue e que ora em agonia e pede a companhia nos dias difíceis da sua vida. É difícil achar companhia nos nossos dias difíceis. As pessoas gostam de nós quando a gente está no nosso melhor. A gente não gosta muito de Jesus em agonia no Getsêmani, do Jesus na cruz. Esse é o natural. Mas todo mundo gosta de ver o final da história. Eu falei esses dias atrás que algumas semanas atrás a gente foi assistir um filme, o Rogerinho falou, eu quero assistir o sequência do rock, gente, me ajuda aí que eu esqueci. Do Apollo Creed. Aí assisti, eu vi o Rogerinho empolgado, eu falei, você não sabe o que é empolgado. Você não assistiu o rock no auge do rock. Você não assistiu o Rambo se costurando na selva. Isso é emoção. Mas a gente gosta. Agora a pergunta é, se Jesus não continuasse, claro, irmão, Jesus é Deus, mas se Jesus não continuasse, estaríamos falando dele hoje aqui? Por favor, me ajuda. Então presta atenção que você continuar é o que vai fazer amanhã a tua história ser testemunho para mais alguém que vai ser inspirado e abençoado através da sua decisão de continuar. Continua. Persevera. Seja mais determinado que a sua maior desculpa. Seja mais valente. Jesus disse que o mais valente que o valente amarra aquele valente, toma os seus despojos. Seja mais valente do que tudo que tenta corromper sua fé, te abater. 2 destaques para esses 2 versículos. Jesus continuou, e o pai repartiu, dividiu a herança, os bens entre quem? Os filhos. Quantos filhos? 2. Quantos pediram a herança? 1. Por que ele repartiu entre 2? Por caráter. Uma pessoa de caráter não tem balança enganosa. Não beneficia mais um do que o outro. Ele precisa ter equilíbrio. Se eu vou dar isso para esse filho, o outro tem direito à mesma coisa. Só um filho pediu herança. O caráter do pai não tem a ver com outro filho pedindo ou esperando alguma coisa. Depois a gente vai ver que ele esperava, mas ele não pediu. É papel do pai. Se eu vou fazer por esse,
também tenho que fazer por esse. É responsabilidade, até porque paternidade é se assemelhar a Deus, é refletir Deus para alguém aqui na terra. Esse pai divide para os 2 filhos, e alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Já falamos bastante disso, tá? Então não vou estender. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quem quebra princípios vai mendigar. Porque o que ativa promessas de Deus na nossa vida é a nossa aliança com Deus nos princípios. Leia Deuteronômio 28, está muito claro ali. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí você vai até o versículo 14 em bênçãos, mas do 15 em diante você vai falar de maldições que virão, se não ouvir a voz do Senhor teu Deus. Por que é tão importante eu cultuar? Por que é tão importante eu ler a Bíblia? Por que é tão importante eu ouvir? Porque eu preciso ouvir o que Deus está dizendo, para andando nesse cuidado, dessa aliança com Ele, ativar sobre a minha vida bênçãos sobre bênçãos. Porque se eu desprezo isso, eu entro do outro lado da história, e é um lado perigoso. Esse filho começa a padecer necessidade. O verso 17 diz: quando finalmente caiu em si, olha só, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui como? De que jeito que ele estava? Morrendo de fome. Um filho que quis antecipar uma glória que ainda não era tempo. A glória da herança, e é bíblico sim, que o homem bom deixe herança até para os netos, para os filhos dos filhos, netos. Mas o que ativa uma herança é a morte daquele que está deixando, a morte do testador. E esse pai não tinha morrido. Então imagina a dor no coração desse pai. E a gente sabe um pouquinho que é isso, porque a gente exerce paternidade, a gente cuida. Quantos casos a gente atendeu, batizou família, fez casamento, apresentou criança, cuidou, chorou junto, alegrou junto, e de repente diz assim: não, que a gente sentiu que que não sei. E aí você fala assim: morreu? A aliança morreu. Mas nós estamos vivos. Mas a aliança morreu porque... Mas quando a gente estava lá, e quando a gente também estava lá, e quando... mas agora não estou afim não. Estou sentindo as coisas, ouviu as pessoas. Esse filho mais jovem começou a ouvir muitas coisas. E seduzido, decidiu se aventurar. Eu vi muita gente se aventurar. Eu vi muita gente. É perigosíssimo. A gente vê aqui nesse cenário 2 filhos trazendo destruição, quando a gente lê o texto inteiro. E a gente vai fazer isso hoje. O primeiro desperdiça todos os bens, toda a herança que recebeu do pai. Ele desperdiça tudo lá fora. O segundo desperdiça dentro, porque a quebra dele é de relacionamento. Os 2 estão errados, mas um dos dois cai em si quando chega no fundo do poço. O outro demora um pouquinho mais. Agora, e o pai? Alguém lembra do título da mensagem de hoje? Qual o título da mensagem? Decida viver pela fé. Primeira mensagem da série Decisões: decida viver pela fé. Quem aqui decidiu viver pela fé? O filho que saiu? Pai, me dá minha parte na herança que eu vou sair para viver pela fé. Era isso que ele queria? Não, ele queria viver pela emoção, pelo que ele estava sentindo. O filho que ficou, decidiu viver pela fé? Também não. Quem decidiu viver pela fé? O pai. O pai percebeu que ele não tinha mais como controlar os seus filhos. Chegou a hora que ele precisava crer que o que ele havia plantado no coração dos seus filhos
Mesmo que passasse por dias difíceis, no final iria florescer, iria prevalecer. Eu estou aqui para dizer para você, a Bíblia diz que nenhum trabalho que fazemos no Senhor é em vão, que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, da obra e do cuidado de amor com que servimos aos santos, servimos uns aos outros, servimos a igreja, ao próximo. Deus não é injusto para se esquecer de nenhum desses trabalhos de amor, mas Ele trará recompensa a tudo que temos feito. Gálatas 6,7 diz, de Deus ninguém zomba, não se engane, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar ele vai colher. Aquele pai decide viver pela fé, quando ele reparte a herança e diz, filho, toma, é isso que você quer, não é o que eu queria para você, mas eu creio que onde eu não estarei com você, Deus estará. Onde eu não acesso mais o seu coração, você fechou seu coração para mim, Deus, com o Espírito de Deus, vai soprar lá dentro. Irmão, eu estou falando aqui com gente que tem amigos, familiares que estão distantes, e eu creio que o Espírito de Deus vai soprar no coração deles, que as sementes plantadas nesses corações não estão perdidos, mas vai germinar. Que esse mês nós vamos ver muita gente, das quais cuidamos, plantamos, oramos, intercedendo, florescendo e voltando para a casa do Pai. Decisões. Passamos um mês falando disso. E quando eu penso que eu estou com uma mensagem pronta para entrar em outra mensagem, e Deus fala, aí eu falei, Deus, aí o povo não aguenta mais. Eu falei, vou lá, o pastor está sem inspiração, ele continua falando do filho pródigo, ele continua falando do filho pródigo. Aí Deus falou para mim, você confia em mim ou no povo? Eu falei, no Senhor, então pregue isso aqui. E hoje de manhã eu já recebi testemunho, pastor, que palavra, que isso, que aquilo, aquilo outro. Teve um que veio me falar de umas 3 coisas ali, que eu falei, irmão, pregue isso aí para mim, deixa eu ouvir, peraí. Nem eu reparei nisso, foi assim mesmo, filho? Foi, pastor. Aquele pai decidiu, pela fé, eu creio que esse aqui vai cair em si, eu creio que esse aqui vai entender, pode não ser agora, mas ele vai entender. Eu creio que cada mensagem que temos ouvido está construindo em nós o nosso destino profético, aquilo que Deus reservou para a gente. 1 de João capítulo 5 verso 4, na Almeida Revista e Corrigida diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa o quê? Cadê? Já está anotado aí, gente. Cadê o telão? O 4. Não, é o 4. Não, é Almeida Revista Corrigida. O audiovisual precisa parar para um alinhamento aí. Almeida Revista Corrigida. Não está anotado aí do culto da manhã. Agora à noite geralmente eu vou mais rápido, porque já tem as anotações lá. É só seguir o roteiro. Eu vou falar aqui. Bom, foi. Porque todo que é nascido de Deus vence quem? O mundo. E essa, a parte B aqui, ó. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Nós somos nascidos de Deus, amém? Então nós vencemos o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé não nos leva a vencer o mundo. A fé é a própria vitória sobre o mundo. Se você perguntasse para alguém, a sua fé vai te fazer vencer o mundo, a pessoa diria, em nome de Jesus vai, não. O que é a fé que vence o mundo? É a fé que teve Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sendo lançado numa fornalha, eles disseram, a gente pode morrer queimado, mas a gente não vai negar nossa fé no Deus vivo, nós não vamos nos prostrar diante de Nabucodonosor, diante de uma imagem, de uma estátua ou de quem quer que seja, só a Deus. É a fé de Daniel, que sendo ameaçado, você vai ser lançado numa cova de leões, se você orar a alguém que não seja o rei, Daniel vai lá, e faz o que ele sempre fez, abre a sua casa, entra, abre a janela para o lado de Jerusalém e começa a orar, interceder, clamar a Deus vivo. A vitória de Daniel, a vitória de Sadraque, Mesaque e Abednego, aos nossos olhos, é que momento? Fala aí para mim, qual o momento da vitória de Daniel aos nossos olhos? Daniel, se eu estivesse no 15 eles respondiam. Quando ele passa uma noite na cova dos leões e não sofre nenhum arranhão. Você concorda com isso? Não é isso que a gente conta? As crianças ouvem, é ou não é, gente? E para Deus, qual é a hora da vitória de Daniel? É quando ele dobra o joelho e diz, eu vou continuar me dobrando diante do meu Deus, e se custar a minha vida, está tudo bem, eu vou estar com Ele eternamente. Presta atenção que a vitória que vence o mundo é uma vitória que transcende as recompensas terrenas.
Não está preso a isso aqui. Pode até dar errado aqui, mas vai dar certo no céu. Pode até não ser bom aqui, mas está dentro do plano de Deus. Então eu vou ficar dentro do plano de Deus. Sabe qual a vitória que vence o mundo? É aquele dia que a gente está cansado, com dor, desanimado. Mesmo assim a gente vai orar, mesmo assim a gente vai ler a Bíblia, mesmo assim a gente vai para o culto. Essa é a vitória que vence o mundo. É aquele dia que a gente se decepcionou, a gente foi traído, a gente foi abandonado. Às vezes a gente se decepcionou até com alguém de dentro da igreja, porque dentro da igreja não tem, em corpos humanos, não tem anjos. Aquele ali é um anjo em corpo humano. Olha a anja Jenny. A Jenny, irmão, viajou comigo 12 horas dentro do carro. 12 horas dentro do carro. Não rachou combustível. Levou uma bolacha chique que a Sandrinha e o Zé deram para ela. Comeu inteiro e não me ofereceu. A bolacha sem recheio ela ofereceu. E você acha que a Jenny é anjo? Uma pessoa que se recusa a oferecer uma bolachinha recheada para o motorista. Ah, gente, isso não é gente. Como é que pode? E vocês pensam assim, ai, a Jenny é uma bênção. Viaja com ela, com aquela bolachinha. Olha lá. Eu estou bem aqui. Aí, pô, só uma bolachinha, água e sal. Você quer, pastor? Eu falei, não, obrigado. Bolachinha de maisena, que eu gosto, não, mas com margarina, gente. Nossa, Deus. Bolachinha, obrigado. Dali a pouco, irmão, eu vejo ela abrindo aquela que até para abrir é diferente, irmão. Tem manual. Não abre no dente, não. Tem um manual. De repente eu olho, ela tira a bolachinha. Sabe aquela bolachinha que a base é toda firminha e tem chocolate assim em cima? Não é recheada de chocolate. É a barrinha de chocolate, sabe? A irmã Adri já fez assim. A Adri já viu a Jenny comer essa bolacha no trabalho, com certeza. Eu nem vou perguntar se ela fez o mesmo com a chefe. Ela fez com o pastor. Batizei. Ó, vai. Abriu assim, comeu uma, eu bem olhei. Comeu duas, falei, vou esperar, educado, daqui a pouco ela vai falar, quer, pastor, eu vou até fazer um chá, vou dizer, tá bom, Jenny, para não rejeitar tudo que você ofereceu, dá uma aí, ou duas. Pá, dali a pouco, irmão, eu percebi que começou a demorar muito, ficou muito silencioso, falei, Jenny, aquela bolacha que você estava comendo, tem ainda? Ela falou, não, acabou. Eu falei, mas você nem me ofereceu. Ela falou, eu e a Ana comemos tudo, porque também eu vou acusar que não foi sozinha não, tá? Gente, brincadeiras à parte, mas é de verdade o negócio da bolacha. Não é brincadeira, aconteceu. Eu não tenho nenhum raiz de amargura e já perdoei, mas não esqueço. Esquecer a amnésia, perdoar é liberar. Ela está livre para comprar outro pacote e compartilhar comigo. Tanto perdoei que eu comprei um pacote daquele e dei para ela, pensando que ela ia retribuir, me dar uns 2 ou 3 de volta. Ela recebeu, desobrigado, Deus abençoe. Mas tá tudo bem. Irmãos, a fé que vence o mundo é a gente mesmo se decepcionando, ferindo, às vezes com alguém de dentro da igreja, porque alguém não vai dar bolacha para a gente, mesmo a gente podia parar e falar assim, liga para sua mãe e seu pai vir te buscar, fala que você é no quilômetro 327, posto tal. Não, mesmo assim, depois viajou comigo de novo, e de novo não ofereceu a bolacha. A fé que vence o mundo, é você entender, que as nossas decisões, as nossas o quê? Não estão limitadas ao que a gente vive aqui, mas elas ecoam na eternidade. E se para eu estar bem para a eternidade, eu vou ter que decidir algo que não agrada o meu natural, a minha carne, eu vou tomar essa decisão, porque eu quero viver o melhor de Deus por toda a eternidade. Alguém está nessa? A fé que vence o mundo é a fé que faz a gente confiar em Deus, mesmo sem entender absolutamente nada de como vai ser. Imagina Noé construindo uma arca, e Deus falando de um dilúvio, e a Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra, mas de madrugada o orvalho subia, não descia. O orvalho o quê? E agora Noé está dizendo que a água vai descer. Para a gente seria estranho se Deus levantasse um profeta hoje e dissesse, se arrependam, porque vai vir uma chuva de baixo para cima. Não é orvalho, é chuva mesmo. A terra vai jorrar água para cima. Porque a terra jorra água, né? A nascente, tudo bem, mas para cima é meio estranho, tudo que é canto. Para eles era estranho falar que ia cair água do céu. Leia, até aquele momento não havia chovido sobre a terra, mas o orvalho vinha na madrugada e regava a terra. Vinha a medida certa, regou, está tudo bem.
Aí o Noé prega e constrói. Prega e constrói. Noé faz o quê? Tem alguém aqui que, como Noé, quer salvação para você e sua família? Então prega e constrói. Não é só constrói. A minha vida com Deus, a minha vida com Deus. Construa o seu relacionamento com Deus, mas pregue para alguém. Porque é o papel de todo cristão e de todo aquele que crê em Deus. Pregar e construir. Construir e pregar. Pregar não precisa ser necessariamente igual eu estou pregando aqui, mas na verdade, a pregação que mais é necessária não é essa que é o testemunho que a gente vive no dia a dia. É essa pregação que vai trazer mais um para ocupar os poucos lugares que ainda estão vazios aqui. É essa pregação que vai trazer, não é essa aqui. Aqui, eu já recebo alguém que foi ministrado por mim ou por você lá fora. Ai, pastor, eu quero que a igreja encha e tal. Então a gente precisa pregar mais lá fora, para que as pessoas venham e ouçam o que Deus está falando aqui dentro. Quem entende o que eu estou dizendo? Só que Noé pregava e construía. E quem deu crédito à pregação de Noé? Quem? Ninguém. Pastor, a família dele. A Bíblia não diz que a família creu, só diz que a família entrou junto. Talvez por causa da autoridade dele, de pai, de patriarca. Também não diz que não creu. Só estou dizendo que a gente não vai inventar o que não está escrito. Não diz lá. A família de Noé creu. Está dizendo que a família entrou com ele na arca. Glória a Deus. Se foi por fé ou por obediência, está tudo bem, entraram. Glória a Deus. Agora imagina, uma semana, um mês, um ano, Noé pregando, e ninguém dava crédito. Essa é a vitória que vence o mundo. Noé vai continuar construindo e vai continuar pregando até que venha o dilúvio. Abraão, Deus disse, eu vou dar um filho para você. E ele continua crendo. E aí, Sara? Nada. E aí, Sara? Nada. Quanto mais o tempo passava, mais era difícil para Abraão. Você já sentiu que o tempo parece ser seu inimigo em algum momento da vida? Eu. Mais alguém? Irmão, quando eu prego, parece que o relógio corre. Outros pregam, eu vejo, parece que o relógio fica parado. Aí eu vejo alguém pregando e falo assim, nossa, a pessoa falou bastante coisa. Nossa, só foi 15 minutos. Aí eu falo, nossa, eu ainda não falei 15% da mensagem, já foi 40%. Parece, tem hora que o tempo parece que é meu inimigo. Não é o tempo não, tá? Mas são só exemplos para a gente entender. Você já passou aquele dia que você fala, meu Deus, eu tinha tanta coisa para fazer, eu fiz tanta coisa, mas parece que não rendeu, ainda tem tanta coisa para fazer? Já passou por isso? O tempo parecia inimigo de Abraão. Quanto mais o tempo passava, mais ele ficava velho, mais Sara ficava velho e não vinha filho. Mas ele creu, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi chamado de justo por causa disso. Porque ele continuou crendo. Continuou crendo. O continuar crendo do Abraão era ir para cima da Sara. Para ficar claro. Deus ainda vai dar um filho. Deus ainda vai dar um filho. A fé que vence o mundo. A vitória, aliás, que vence o mundo é a fé. É a gente continuar. É a gente perseverar. É a gente perdoar. Não é porque todo mundo merece perdão, não é porque a gente se tornou besta dos outros, mas é porque a gente crê, a gente recebeu perdão, a gente foi acolhido, a gente foi abraçado, agora é a nossa vez de manifestar o amor de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. É quando o diabo começa, ele lança seta, lança dardos inflamados, e vê que a gente não sai da nossa posição, a gente continua firme com Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Jesus. A vitória que vence o mundo não são os nossos testemunhos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, mesmo quando ainda não chegou o nosso testemunho. Para ficar bem claro isso que eu estou falando, lembra de Daniel? Aos olhos naturais, qual é o auge da vida de Daniel para todo mundo? Do auge da fé de Daniel, quando o anjo entra dentro da cova dos leões com ele, é ou não é? Mas para Deus é a hora que ele dobra o joelho, sabendo que ele vai ser lançado numa cova. Ele dobra o joelho, estende as mãos em direção a Jerusalém e ora mais uma vez. Ali Deus fala, essa é a fé que vence o mundo. Se morrer, morri. É o que Esther ouviu de seu tio, que era primo e tio. Tio por consideração por causa da idade. Vai lá. Deus te levantou para isso, para esse tempo. Deus te colocou aí, nessa posição para isso. Ou você acha que você vai ser a única aquele dia que vai ser salva? Quando descobrirem qual a sua origem, a sua ascendência, você morre também. Esther fala, façam um jejum por mim
Eu vou ao rei, ele não me chamou. E se perecer, pereci. É a fala de Esther. Porque ela não podia ir ao rei sem que o rei tivesse chamado. Se uma das mulheres ou concubinas do rei fosse a ele sem que ele chamasse, e o rei não estendesse o cetro na direção dela, ela seria morta ou excluída. Esther diz: jejuem, orem por mim, e eu vou. Se perecer, pereci. Ali naquela hora, a vitória que vence o mundo foi ativada na vida dela. Deus falou: entendeu o propósito. Ei, presta atenção, eu vim aqui mais uma noite cumprir o meu propósito, e você veio cumprir o seu propósito. Nós viemos à terra para servir e adorar ao único Deus, ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, que sacrificou o próprio Filho Jesus numa cruz por mim e por você. Então, no momento crítico da vida e nos momentos felizes da vida, não erre em suas decisões. Escolha a vida, escolha Deus, escolha a palavra, escolha permanecer na fé, porque é da fé que Deus vai levantar um grande testemunho na tua vida e através de você. Os dias difíceis vão passar e o seu testemunho, por causa das decisões, vai permanecer. Vai permanecer. Põe o primeiro tópico para mim, por favor, presta atenção nisso. Vencer o mundo pela fé é uma decisão, não é um fruto, não é um produto. A gente entendeu errado por muito tempo, pensando que a nossa fé vai nos fazer vencer o mundo. Não! A vitória sobre o mundo é uma decisão. É a decisão de continuar na fé, como Daniel ameaçado, como Esther correndo risco, como Noé não tendo ninguém que dê crédito à pregação dele, sendo abandonado, ninguém está nem aí. Essa é a vitória que vence o mundo. Pastor, eu não entendo o negócio de vencer o mundo. Quando fala o mundo, fala de um padrão de cultura, fala de um sistema de cultura. Isso é o mundo. O mundo que a Bíblia diz sobre vencer o mundo é o sistema cultural de egoísmo, de promiscuidade, de avareza, de disputa por poder, ainda que isso custe boas amizades, a família, relacionamentos ou até a vida. Disputa por poder. Pessoas matam e morrem por poder. E não é só a morte física, porque escandaliza a morte física, mas pessoas matam e morrem em alianças preciosas para querer atingir um status. A gente está num momento em que a cultura do mundo tem falado muito sobre geografia, sobre ambiente. Você precisa mudar seu ambiente. Joia, eu acredito também que tem momentos que a gente precisa mudar o ambiente. Mas cuidado, porque tem gente, parece uma pirâmide. Sabe aquele sistema de pirâmide, quando fala assim, coloca R$10, você vai ganhar 100. Vocês já viram? Quem já viu? Nunca viram? Vocês andam por onde? Vocês nunca foram convidados para participar da pirâmide? Gente, que bonitinho. Vocês vivem como? Vocês vivem no céu e vêm domingo cultuar? Nunca foram convidados para uma pirâmide? Quem já viu pirâmide? Sabe do que eu estou falando? Sistema de pirâmide. Já apareceram os piramideiros. Não, pastor, aqui não. Graças a Deus. Tá bom. A vitória é sobre o mundo. Agora, parece uma pirâmide. Vem para o meu ambiente. O que é que você vai arrebentar? Paga tanto, entra no ambiente. Aí fala, o meu resultado é o meu resultado. Lógico, todo mundo está entrando. Está enchendo quem está aqui de dinheiro, de status e de poder. E eles estão sustentando a propaganda desse aqui. Aí eles veem que aqui não deu certo, eles mudam, vão para o outro ambiente. E pagam de novo. E quem está ali mostra um padrão extraordinário. E aí também não muda. Ele vai e paga no outro. E estão pipocando daqui para ali, não mudam nada. A única coisa que estão fazendo é gastando tempo, esperança e dinheiro naquilo que não edifica. Sabe por quê? Porque não adianta mudar o exterior se o interior continuar do mesmo jeito. Não adianta. Jesus disse isso claramente em João 4. A mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Quem bebe dessa água aqui do poço de Jacó volta a ter sede. Ou seja, quem pega a água de fora, bebe, é saciado, mas volta a ter sede.
Mas aquele que bebe da água que eu dou, aquele que recebe as minhas palavras, aquele que recebe meu espírito, esse nunca mais volta a ter sede. Porque a água que eu dou faz dentro daquele que bebe uma fonte que jorra para a eternidade. Sabe o que é isso aí? Você veio domingo cultuar, segunda-feira, dali a pouco do nada, o Espírito Santo traz um pedacinho do culto na tua memória, no teu coração. Dali a pouco na terça, na quarta, o Espírito Santo traz à tua memória alguma coisa. E você que ia fazer algo de errado, falando, mas não posso, aquela palavra está martelando a minha mente. São as águas de Deus jorrando de dentro do seu e do meu interior, para nos fazer novas criaturas, andar em novidade de vida e verdadeiramente desfrutar do melhor dessa terra. É diferente. Não adianta mudar o ambiente externo se por dentro é a mesma pessoa, com os mesmos bloqueios, traumas, feridas, falhas ou qualquer outra coisa. Tem gente mudando, mas não muda. Tem gente que gosta, é viciada em viver o mesmo ciclo. Pega o porquinho, dá banho, põe lacinho, põe perfume e solta e distrai. Para onde ele vai? Para a lama, para a sujeira. É a história do escorpião, né? Que pediu carona nas costas do sapinho. Quando houve o dilúvio. Um alagamento, não era o dilúvio, né? Que não tinha nenhum lugar, mas aí subiu a água, aí levou lá para o outro lado. Quando chegou lá, o escorpião, ferroou. Sabe, você me ferroou, você prometeu que não ia me ferroar. Você prometeu, você jurou para mim de pé junto que não ia fazer isso, porque eu não queria te atravessar, porque eu sabia. E por que você me ferroou? Ele falou, é a minha natureza. Eu fico com você enquanto eu tenho um benefício. Quando eu não tenho mais benefício, eu A vitória que vence o mundo é mudar o nosso interior, para que as pessoas percebam do lado de fora que vale a pena se alimentar daquilo que Deus colocou sobre nós. Quem entende que Deus está falando com a gente? Aquele pai decidiu viver pela fé, sabe por quê? Ele falou, eu sei o que eu plantei dentro desses meninos. Eu sei o que eu ensinei. Eu sei o que eles viram aqui nessa casa. Uma hora isso aí vai jorrar, uma hora isso aí vai dar fruto. Irmão, eu estou aqui para profetizar que cada palavra que a gente tem recebido vai dar fruto. E cada palavra, oração e bom testemunho que a gente tem transbordado sobre a vida do nosso próximo e da nossa família, não vai se perder, mas vai dar fruto em nome de Jesus. Vencer o mundo pela fé é uma decisão. Não é um desejo, nem um sentimento ou emoção. Para com esse negócio, está cheio de gente movido por sentimento e emoção. Eu não vou ler, só vou citar aqui por conta do tempo. Em Gálatas 4, versos 1 e 2 diz que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores até o tempo estabelecido pelo pai. É o pai que mede maturidade, é o pai que diz, já está pronto. O pai não tinha dito que aqueles filhos estavam prontos, mas o filho foi lá reivindicar, encher a paciência. Alguém acha que aquele filho mais jovem que saiu com a sua parte da herança, foi dormir um dia feliz e contente, pedindo bênção ao pai, e maravilhoso, e acordou no outro dia, cabeça virada e disse, vou embora? Não. Ele foi mostrando os sinais. Quem é que tem filhos? A gente vê sinais. E todos nós somos filhos de alguém. A gente deu sinais. À medida que a gente foi passando por processos de amadurecimento ao longo da vida, a gente deu sinais. Aquele pai foi percebendo os sinais, o coração do filho foi ficando cada vez mais longe do coração do pai, do seio familiar. Sabe o que é triste? Hoje, se você for num velório, você vai ver gente chorando de saudade, gente chorando porque queria estar junto mais um tempo de alguém amado. Mas você vai encontrar gente desesperada. Alguns o desespera porque foi uma coisa súbita e tal, ok, uma tragédia. Mas boa parte dos desesperados são aqueles que não deram valor enquanto tinham. Que nenhum de nós passe por isso. O desespero de não dar valor. Aqueles dois filhos imaturos estão destruindo. O que sai, destrói os bens materiais, perde tudo lá fora. O que fica, destrói a estrutura de relacionamento. Ele está revoltado com o irmão. Quando o irmão volta e o pai dá uma festa, ele fica indignado. Mas vocês acham que essa foi a única vez que ele falou do irmão? E o tempo que o irmão ficou lá fora?
Imagina ele falando com um amigo, ele falando com outro servo lá da fazenda. Meu pai fica lá todo dia lá no alpendre esperando meu irmão. Meu pai fica lá esperando meu irmão. Meu pai é besta. O meu irmão fez, tá bagunçando lá fora. Recebi notícia, veio um cara aí esses dias entregar uma carta, veio outro trazendo não sei o quê, e disse que meu irmão estava bagunçando, que meu irmão isso. E meu pai, aquele meu irmão, tomara que morra, tomara que se acabe. Irmãos, não foi assim, o filho saiu, aí o outro irmão ficou quietinho, todo dia trabalha, não fala nada, almoça, janta com o pai, toma café, o pai tudo bem, não fala nada. Aquele irmão foi externando a revolta dele, e aquilo ferindo o coração do pai, porque o pai não quer irmãos em crise, ele quer harmonia dentro da casa. O tempo foi passando, e um acabou com os bens lá fora, o outro acabou com o relacionamento ali dentro. Mas no meio, entre um e outro, tem um pai que decidiu viver pela fé. Sabe o que Deus está procurando? Gente que no meio do caos decide continuar vivendo pela fé. Porque a hora que o barco está enfrentando tempestade, gritar qualquer um grita. O negócio é quem vai ter tranquilidade de dizer o que podemos fazer para vencer essa tempestade. Sabe quem vai se destacar? Profissionalmente, nos relacionamentos, em tudo na vida, o que conseguir viver pela fé no meio da tempestade, o que conseguir viver pela fé no meio das propostas imorais, corruptas desse mundo, aquele que mesmo sendo traído, abandonado, rejeitado, desprezado, continua, ele levanta e diz, vou mais um dia servir com amor. E se aquela pessoa que está sendo falsa, que está com meias verdades para mim, está me enganando, que está precisar de mim, eu vou estar lá mais uma vez. Porque eu decidi viver pela fé. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. O que é isso, pastor? Morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. A morte de Cristo não é só a morte física, é se despojar de qualquer tipo de glória e vaidade, para ser cheio da glória que o céu tem para revelar. Irmãos, os céus têm uma glória para revelar na vida daqueles que creem no Senhor. Romanos 8,18, Paulo diz, para mim tenho por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Permaneça na fé, decida viver pela fé, porque a glória vai ser revelada na tua vida através de você. Quando a gente vê aqui a postura dos dois filhos, a gente vê algumas coisas que eu falei no domingo retrasado, que domingo passado eu estava fora. Põe para mim 3 tópicos, eu vou entrar direto neles, vamos lá. Primeiro tópico, alguns fatores que revelam desconexão com a fé, imaturidade e egoísmo. Os dois filhos estão mostrando imaturidade e egoísmo e que estão desconexos com fé. Eles não vivem por fé, por propósito. Eles vivem para satisfazer suas emoções que estão sentindo. Olha alguns fatores que revelam isso. Primeiro, insatisfação. Domingo passado eu dei aquele exemplo, retrasado, eu dei aquele exemplo com o copo. Quem lembra? Para quem não estava, qual a diferença do murmurador e do desabafo? Quem quer desabafar é como um copo que está cheio. Aí ele vem e derrama sobre um outro copo, compartilha com alguém. Agora, aquele copo que estava cheio está como? Vazio. Quando ele encontrar outra pessoa, ele vai falar de novo? Hein? Porque já esvaziou, já desabafou. Agora a maioria não é desabafo, é murmuração. Porque já se esvaziou com o Joãozinho. Aí chega a Mariazinha, ele dá um jeito de se encher daquela amargura do mal que fizeram e fala para a Mariazinha também. Aí enche a Mariazinha e vai envenenando todo mundo. Aí quando sai, bom, agora esvaziou, acabou. É só um desabafo, viu, Mariazinha? É só um desabafo. Ah, tá bom. Pedrinho, tudo bem? Pedrinho, deixa eu te contar o que fizeram. Pedrinho, estou tão chateado, decepcionado. Sabe, a gente faz tanto, mas não é querendo falar mal, mas é só pontuar algumas coisas, porque ninguém é perfeito. Então, e esvazia sobre outro, e os bobinhos vão tomando veneno pelo caminho. E vão tudo caindo, não sabe porque estão fracos na fé, desanimados. Não é o ambiente de fora, é o ambiente de dentro. Apostasia espiritual, frieza e indiferença não tem a ver com geografia. Pega a mensagem de quarta-feira. Jesus nos ensinou, onde você chegar,
faça a oração, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu espírito. Onde eu chego, o que faz a diferença é o que eu carrego. Senão a gente não poderia ser luz na escuridão. Como é que Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique o vosso Pai que está nos céus? Ele está dizendo que mesmo que o ambiente seja ruim, tóxico, se tiver alguém de Deus vai fazer a diferença ali dentro. Mas o que a gente vê pessoas dizendo é que eu não sinto mais, é que eu não sei o que lá mais, é que eu não sei o que lá o que. É porque de dentro a pessoa bebeu muito veneno, ela não soube dizer não, colocar limite. Ela aceitou o que Deus tinha para entregar no domingo, mas passou a semana inteira ouvindo o diabo. E passou a gostar de beber a bebida do diabo. Cuidado. A insatisfação. Nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Você reclamou da luz, não, a porta. Abre a porta. Aí abriu a porta. Não, fecha a porta. Uma vez uma pessoa, não lembro quem é de verdade. Se você estiver aqui, tá tudo bem. Uma vez, na igreja, faz tempo, bastante tempo isso, bastante. Não lembro nem quem foi. Uma pessoa procurou um dos nossos obreiros e disse assim: ai, tem que falar com o pastor. O que foi? Não dá. Eu fico no culto, eu fico agoniado com aquela porta fechada. Não pode, a porta tem que ficar aberta. Não dá para cultuar assim. O pastor está sem juízo. A gente precisa fechar a porta por causa do som. Apesar de parede com parede não ter assim vizinho que reclama, mas a gente precisa som e tudo mais, e o ambiente, quando está calor tem um ar-condicionado ligado. E pronto. Irmão, mas pegou umas 3, 4 semanas, mas pegou um ar. Já ouviu esse termo? Pegou ar? Pegou ar. Toda semana vinham reclamar, porque fechava a porta. Falei, faz assim. Aí falaram, mas irmã, eu sei que era uma irmã, não lembro quem era. Mas irmã, é só não olhar para trás. Esquece a porta. Aí eu dei uma ideia, falei, faz o seguinte. Fala, irmã, a hora que sentar pode olhar que você vê que a porta está aberta. Aí ela senta, você deixa aberta, ela olha. Joia, agora não olha mais nenhuma vez. Guarda essa imagem e vai até o fim no culto. De verdade, eu não sei se a irmã está com a gente, se não está aqui no culto, não lembro. Irmão, tem uma coisa, eu não guardo coisa ruim. Eu reciclo, renovo. Porque senão eu fico tóxico, eu guardo as coisas boas, eu lembro. Mas, irmão, insatisfeito nunca está bom. Você fala, é isso que você quer? Então deixa a porta aberta 37 centímetros. Se fosse 38,5 até ficava. Sabe? Eu estou dando alguns exemplos para a gente rir, mas você está entendendo, não está? É. Quem já lidou com adolescente sabe do que eu estou dizendo. E quem já foi adolescente também sabe. Né, gente? É um que reclama da bolacha. Né? Nunca está satisfeito. Eu ofereci 2 vezes, não quis. Quando eu ofereci, reclama, né? Tem gente que é insatisfeito. Segundo, põe aí para mim, por favor. Impulsividade. Quem quebra conexão com fé, egoísta, é impulsivo demais, não consegue, não é governado pelo espírito, é governado pelos impulsos, pela emoção. E o próximo? Não reconhece erros. Não é humilde, prefere se vitimizar. Como assim, pastor? Vem comigo no texto. Vamos lá, Lucas 15, verso 18. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Não, perdão, irmão, estou 14, é o 18 aqui embaixo. 18. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, peguei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por isso trate-me como seu empregado. Está voltando todo humilde. Todo humilde. Está voltando como? Humilde. Porque ele caiu em si, nós já vamos falar disso, tá? Aí vai dizer o versículo 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou, beijou. O filho disse, pai, peguei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam o quê? A melhor roupa, não é qualquer roupa. Isso é igual Deus cobrindo Adão e Eva no Éden. Melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos.
Pois este meu filho estava como? Morto e voltou à vida, estava perdido e foi achar. E começaram a fazer o quê? Festejar, e todo mundo fala, final feliz, e todos foram felizes para sempre. Espera aí que tem o outro filho. O outro filho vai dizer assim, ó. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou como? São e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Presta atenção. Um filho, o erro dele é explícito. Ele pega a herança e vai embora e destrói tudo lá fora. O outro filho aparentemente é uma bênção. Ele ficou junto com o pai, está dentro da casa, mas o coração dele não está com o coração do pai. Jesus disse assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus não quer de mim e de você só palavras bonitas dizendo, Senhor, eu te amo. Ele quer um coração que honra Ele. A Bíblia diz que nós somos julgados até pelos pensamentos e intenções do coração. Com Jesus não dá para viver com meias verdades. A gente tenta viver o relacionamento com as pessoas aqui com meias verdades. Isso é abominável para Jesus, porque Ele fala sobre honrar com os lábios, mas tem um coração que não honra. Um coração de caráter duplo. Isso é grave. Tiago vai dizer que o que é de ânimo dobre não pode receber nada de Deus. Ele fecha o céu sobre si. Eu não posso viver com o céu fechado sobre a minha vida. Sobre a minha vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira, ministerial. Eu não posso viver com o céu fechado. Então eu não posso ser de duplo caráter. Meias verdades. Esse filho que fica, aparentemente ele é uma bênção para o pai, mas o coração dele não está com o pai. Quando o pai chora e fica lá intercedendo pela fé, dizendo, meu filho vai voltar, o coração dele não está com o pai. Pai, vou ajudar você em oração. Pai, nós estamos juntos. Não está. Ele é aquele que gosta de pontuar. Deixa eu pontuar uma coisa, o pai não está tão certo assim. Ele é o que gosta de falar com os servos maus do pai pelas costas. No final da história ele é pior do que o irmão. Porque a Bíblia não mostra ele dizendo que pecou contra o céu e contra o pai. Só o irmão. Ele é arrogante. Ele é religioso. Que a gente não venha cair nisso. Gente que está dentro da igreja. Eu sou uma bênção, eu sou o pastor da igreja. Eu prego, eu faço e aconteço. Mas não sou verdadeiro. O outro lá de fora está perdido, mas Deus já sabe, todo mundo sabe. E daqui a pouco ele se arrepende, ele fala, Deus, me perdoa, gente, eu pequei, eu quero voltar, eu quero ser uma bênção. E aí Deus restaura e ele é uma bênção. Não é papel do filho que ficou, ficar apedrejando o filho que saiu. Não é papel do filho que ficou. O filho que ficou tem que interceder, ele tem que abraçar o pai e dizer, pai, estamos juntos. E nós vamos interceder junto. Esse filho não fez isso. E também não mostra arrependimento. Ele é insatisfeito. Ele é impulsivo, não entra nessa casa. E ele prefere se vitimizar. Por que ele se vitimiza? Olha o versículo seguinte, presta atenção. Mas ele respondeu, pai, insiste para ele entrar. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor. Não. Filho, trabalhando para o pai, está trabalhando por aquilo que já é dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Filho que trabalha para o pai, está trabalhando por aquilo que é seu. Mês passado eu fiz um pix especial para o Rogerinho, que está me ajudando num projeto aí. Até a pastora falou, amor, dá um dinheirinho para ele que encoraja, dá um ânimo nele maior. Aí eu mandei, deu um ânimo nele, uns 15 minutos. Não, acho que foi uns 18. Está tudo bem, está na benção. Mas se ele entender que o que eu quero construir não é para mim, é para ele, Israel e a Bela, ele trabalha que nem um apaixonado pela visão. Esse filho diz, eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Só não deu o coração, né? E o que Deus diz? Filho meu, dá-me o teu. Está cheio de filho que caminha junto, mas não dá o coração. Tirou o coração. Hoje é dia de arrependimento.
e de dizer: eu preciso colocar o meu coração de volta no altar. Eu preciso colocar o coração de volta no reino. Eu preciso colocar o coração de volta no meu casamento. Eu preciso colocar o coração de volta no meu projeto, no meu sonho, no meu ministério, na minha igreja. Coloque o coração de volta, senão você vai definhar, mesmo estando dentro da casa. Nunca recusei obedecer suas ordens, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. E o verso 30 ele vai dizer, o pai responde: mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando novilho? 31, o pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Só que aí eu ainda pego mais. Olha o verso 12. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens. O pai dividiu seus bens entre quem, Jenny? Só o filho que pediu que saiu? Para quem que o pai deu? Mas o insatisfeito não olha para tudo que o pai fez por ele. Ele olha para o que os outros estão dizendo, porque os empregados estão dizendo, porque os escravos estão dizendo, porque o servo está dizendo, porque o outro está dizendo, porque o outro está dizendo, porque o outro está dizendo. Ele fere o coração do pai por ser insatisfeito e gosta de se vitimizar. Porque eu sou uma vítima, porque você vê, olha aí, pai, o tanto que eu trabalho, olha o tanto que eu faço, pai, olha aí, pai, olha aí, pai. Gente, esse é o pior tipo que tem. E ele fica dentro da casa. Eu vou falar com muito amor e muito temor, e não é um alerta para eu e você não nos tornarmos essa pessoa. Eu estou há 23 anos no ministério. O que eu já vi de gente assim dentro da igreja. Eles não saem, mas eles contaminam um monte de gente e fazem os outros sair. São aqueles que dizem: eu vou ouvir você, eu te entendo. Hã? Você entende o rebelde? Não, o rebelde precisa de correção. Ei, volta o teu coração, você está errado. Mas aí ele não vai gostar de mim. Ei, a gente precisa ministrar Cristo. De vez em quando a gente sem querer pega uma... Fala: meu Deus, sem querer, nem imaginava. Ei, esse filho fica na casa do pai. Mas ele é igual com Davi, ele fica à porta roubando o coração. Desanimando. Por quê? Porque está sempre descontente. Está sempre insatisfeito. E no final ele se faz de vítima. Mas o pai tem restauração para os dois filhos. Decida viver pela fé, porque o pai tem restauração para mim, para você e também através de nós. Põe o tópico aí para mim, por favor. Põe que eu vou acelerar com os tópicos para a gente orar. Quem se distanciou, o filho que saiu, olha só, quando cai em si, é inspirado a voltar ao quê? Voltar o quê? A se aproximar e viver pela fé. Eu tenho fé que o meu pai vai me dar pelo menos a posição de escravo. Eu tenho fé. Que pelo menos como empregado lá na casa do meu pai eu vou viver bem. Essa é uma noite de cada um se analisar. E se a gente precisa cair em si alguma coisa, é hora de restaurar. Deus tem o melhor para a gente. Próximo tópico, por favor, presta atenção. Não espere a dor, a distância, as perdas para voltar à posição que o pai tem para você. O pai tem o melhor para nós. Próximo tópico. O pai nunca desistiu da vida de quem? Seus filhos, nunca. Não houve um dia que ele não esperasse que aquele filho voltasse e que o outro devolvesse o coração para a unidade do lar, para a comunhão. E aqui serve para a gente, para o casamento, para a família, para a igreja, para a cidade, para a empresa, para a sociedade. Isso é amor. O pai nunca desistiu da vida dos filhos. Mas não é só amor, é amor com fé. Não basta amar de sentimento, entre aspas. A gente é muito emocionado. Continue crendo, intercedendo e fazendo o quê? Lutando. E por fim, último tópico. Presta atenção aí. Aí esse é o último. Eu pensei que tinha mais um. Permaneça. Creia. No meio de uma casa onde o pai é inspiração, infelizmente os dois filhos permitiram que seu coração fosse lá para fora. Um segue o coração e vai. O outro vai o coração e fica só o corpo dele. Parece um robô ali dentro. Mas o pai tem resposta para os dois filhos. Eu estou aqui para dizer para você e para mim. O pai
tem resposta para todos os tipos de filho. Você é filho, o pai não excluiu, já que saiu, excluí você da mesa. Já que você está aqui dentro, é um descontente, excluí você da mesa e não quero saber desses meus filhos. O pai continua chamando Rogério e: filho, tem um lugar precioso na mesa. Decida viver pela fé e desfrute do banquete que o Pai tem para você. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, Ele é digno de toda a honra.